Bom, nós vamos agora tratar um pouco mais sobre a gestão ambiental dos portos e vou procurar aqui trabalhar três temas básicos que são, primeiro, tentar passar aqui quais são os problemas mais típicos, os problemas ambientais mais típicos de uma área portuária. E em cima disso falar um pouco de como é que é o trabalho das agências ambientais e como é que se organiza a gestão ambiental do porto, porque são coisas diferentes. O controle ambiental feito por uma agência ambiental ou por várias agências ambientais e a lógica da autoridade portuária em organizar o sistema de gestão ambiental do porto. É muito importante a gente entender que os negócios portuários, e quando eu falo os negócios portuários, estou falando não apenas das grandes empresas que atuam de alguma forma fazendo a sua economia articulada com a vida do porto. E aí nós vamos ter um leque muito grande, né? Desde os geradores das cargas, quem produz grãos, quem produz bens manufaturados, né? As indústrias, e que precisam importar parte da sua produção, exportar os produtos, etc. Estou falando também de todo mundo que trabalha, que presta serviços, empresas, trabalhadores, né? Isso é um mundo muito grande, né? A economia portuária. E eu acho importante lembrar que fazer uma boa gestão ambiental da vida dos portos é algo fundamental para todos esses interesses que dependem, né, da atividade portuária. Porque cada vez mais no mundo a aceitação dos produtos nos mercados depende desses produtos terem sido extraídos, transformados, elaborados, respeitando o meio ambiente, né? Tem uma relação entre a aceitação dos produtos nos mercados, que os mercados podem estar em várias partes do mundo, né? E a maneira como eles foram trabalhados e se houve um respeito ao meio ambiente na técnica empregada para produzir e também respeito às populações dos lugares de origem. E isso faz com que, na lógica de negócio de quem trabalha com a economia portuária ou de quem depende dela, que um porto seja bem administrado do ponto de vista ambiental, que isso possa ser reconhecido, evidenciado, porque é uma tendência crescente da economia exigir um bom desempenho ambiental de todos os elos de uma cadeia produtiva. E os portos são um dos elos, né, de uma vida econômica, uma vida dos produtos de um lugar que podem ir para vários lugares do mundo e o porto é quem articula uma determinada produção com mercados que podem estar muito longe do lugar da produção no mundo. Então o porto tem um papel importante dentro dessa cadeia econômica e, como todas as atividades econômicas, as melhores técnicas de administração de negócios recomendam que se pratique e que se possa demonstrar o cuidado ambiental, ou seja, que a atividade econômica, muito longe de uma postura antiga de achar que cuidar do meio ambiente ameaça a economia, uma postura mais contemporânea, mais avançada, diz o seguinte: a atividade econômica ela deve agregar o valor ambiental de tomar esses cuidados e fazer desse valor ambiental uma parte da sua estratégia de negócio, uma parte positiva. É um jeito de competir com outros portos
que cada porto possa mostrar uma gestão ambiental bem feita, competente. Eu gostaria de inicialmente situar quais são os problemas mais típicos, ou alguns deles, porque é um campo de gestão ambiental que tem suas características. Quando cresce a movimentação econômica e dentro dela, quando crescem os navios se tornam maiores e tendem a ter maior calado, né? A parte que navega dentro d'água. Isso demanda maior profundidade dos canais, por segurança da navegação. Canais mais profundos dependem de uma obra de engenharia que é a dragagem, que é cavar para aprofundar o canal. O que acontece é que os canais eles podem estar pouco profundos porque os navios cresceram, mas eles também podem ficar pouco profundos porque existe um fenômeno que é a deposição de sedimentos, né, de areia, lodo, enfim, materiais dentro do leito dos canais de navegação. Isso se chama assoreamento, né? É esse depósito que vai fazendo com que a água fique menos profunda, quer dizer, vai caindo material das margens para dentro da água e isso cria a tendência do assoreamento. Esse assoreamento pode ser piorado se, por exemplo, tem um grande desmatamento ao longo dos rios e das lagoas, até chegar ali onde tem o porto. E esse material vai sendo transportado, porque as águas vão correndo em direção ao mar, e elas têm força, elas transportam, e isso vai se acumulando lá na região do porto. Enfim, a obra de dragagem em muitos portos é uma demanda periódica, né? De tanto em tanto tem que dragar de novo, porque tem, por um lado, essa exigência da segurança da navegação e, por outro, esse fenômeno do assoreamento, que vai ser maior quando o uso do território longe do porto ele é descuidado, e aí ele aumenta a tendência do assoreamento. E o desmatamento da margem das águas é o pior tipo de contribuição para esse problema. Um outro tipo de alteração ambiental muito importante e que provoca preocupações são as próprias obras de engenharia, os portos para fazer os atracadouros, para controlar, às vezes, a entrada das ondas nas tempestades, enfim, para construir espaços de águas calmas e que ofereçam condições seguras para a atracação dos navios e a operação de carga e descarga, você pode ter que fazer braços de concreto, de pedras que entram na água, enfim, aquilo que genericamente é chamado de mudanças na linha de costa. Quer dizer, você tem a margem, né, da terra em contato com a água, e você pode concluir por um estudo de engenharia que é mais seguro para a operação portuária fazer uma intervenção ali. E quando você faz uma intervenção como essa, você pode alterar a circulação das águas e assim você muda o desenho que as águas fazem na distribuição das praias na região, né? O material que é trazido pelas águas, areia, lodo, ele vai se depositando de um jeito diferente e a linha da costa é alterada por essa intervenção de engenharia. Então isso é um outro grande foco de atenção nas instalações portuárias e na sua evolução com o tempo. Tem todo um campo enorme que está ligado já com as atividades que podem
jogar coisas no ambiente, né? São as perdas, são os restos, né? Você pode ter poluição por emanações gasosas, né? Coisas que são lançadas na atmosfera. Então tem cargas que são que criam muito pó, muita poeira. Então na hora que quando você tem esse tipo de carga, né, de grãos, de material rocha moída para fazer cimento, coisas assim, esse material, né, você tem um grande guindaste que pega num caminhão, por exemplo, e vai levar para dentro do porão do navio. E aí despeja aquilo. E tendo vento, sendo um material fácil de voar, o vento vai levar uma parte, vai fazer uma nuvem ali de pó e vai carregar ou para dentro d'água, ou para cima da terra, ou em ambos, né? Então, existe a poluição aérea. No momento de carga e descarga, você pode ter, dependendo da carga, uma poluição do ar que se soma com outras fontes, a própria emanação de fumaça dos motores dos navios, enfim, você tem um potencial de poluição do ar pela atividade de carga, descarga, pela operação portuária. O porto, o navio, todas as instalações podem lançar também efluentes líquidos, né? O efluente doméstico, né? O esgoto dos banheiros, né? Das águas que são usadas, né? Que dependendo da instalação, isso às vezes é lançado direto na água, ou às vezes vai passar por um tratamento antes de ser lançado, mas é um foco de atenção, né? Os efluentes líquidos, esse é o termo técnico, né? Enfim, água suja, vamos chamar assim. Isso existe, toda atividade econômica pode gerar isso, e os portos têm também esse potencial ali que fica mais ou menos concentrado numa região, então é objeto de atenção. Tem os chamados resíduos sólidos, o lixo. Lixo que as embarcações trazem, porque fazem uma travessia, às vezes leva alguns meses, leva um tempo atravessando o oceano. Então junta lixo da tripulação. Esse lixo não deveria ser lançado, né, no mar, ele deveria ser recolhido e descarregado no porto, que deve ter instalações para receber esse lixo. Essa instalação tem que ter um cuidado especial com todo o recolhimento e depois com o tratamento dado, porque a gente tem que lembrar que quando um navio vem de outra parte do mundo, às vezes lá naquela parte de onde vêm as cargas, pode ter, por exemplo, uma epidemia de alguma doença. A população ela pode vir contagiada e com isso contagiar as pessoas com quem tiver contato, mas obviamente os restos dessa população, da tripulação do navio, podem ter materiais que são contaminantes. Então é preciso ter um cuidado com isso. Tem toda uma regra sanitária, inclusive, para lidar com os resíduos dos navios. E tem, claro, os resíduos gerados pela atividade portuária localmente. Então tudo isso compõe um foco de atenção importante. Conforme o tipo de cargas que os portos recebem, você pode ter riscos ambientais, né? Tem substâncias que quando vazam para o meio ambiente, esses vazamentos se tornam aquilo que a gente chama de acidentes ambientais, né? Desastres ambientais. Quando é uma substância muito tóxica, um ácido, alguma coisa que pode agredir muito o ambiente onde aquilo é despejado. Você pode ter acidentes que evoluem para virar incêndios, conforme for a concentração de substâncias ali no espaço. A substância vazada, além do ácido, pode ser, às vezes é óleo, tanto o óleo que é combustível no navio, ou óleo
que é transportado pelo navio para depois ir para uma refinaria. E essas cargas, elas podem não só ter o acidente de navegação, mas elas, depois de descarregadas, elas vão para depósitos. Muitos portos têm indústrias próximas ao porto, por uma vantagem de localização econômica, para receber matéria-prima, exportar produtos, etc. Então você cria uma concentração, né, nesses depósitos de carga. Quando são cargas perigosas, isso vira um foco de atenção. Então esses são alguns exemplos de questões, de desafios ambientais que são típicas, né? Desafios ambientais são típicos de uma área portuária. E claro, cada porto, conforme os tipos de cargas, a estrutura do porto, se tem indústria junto do porto ou não, etc., isso define um conjunto que é o que tem que ser o objeto da política ambiental feita pelas agências e também do sistema de gestão ambiental que aquele porto deve construir para se administrar, para administrar as suas operações. É importante que existem efeitos, conflitos, problemas que surgem já fora da área portuária. Os portos têm uma tendência, na medida em que eles vão virando portos de container, precisam de espaços para depósito de carga, que são espaços enormes. Então, conforme a situação do porto em relação à cidade que está próxima, o porto e a cidade disputam um espaço. O porto precisa de mais espaço para colocar as cargas. A cidade tem uma tendência de crescimento. Isso tem que ser administrado e desafia não apenas o porto, mas a própria cidade, que tem que se planejar. Então é diferente administrar uma cidade que tem porto de administrar uma cidade que não tem porto. É muito diferente. Toda a lógica da dinâmica do território e da cidade como um todo são diferentes conforme a cidade tenha crescido ao lado, junto, integrada ou não integrada, mas convivendo com uma operação portuária ao longo da história. E tem questões também que afetam o lugar, que são as próprias pragas que às vezes acontecem por perda de carga. É muito típico em alguns portos que recebem grãos para exportação, que o caminhão vem muito cheio, dá aquela balançadinha na estrada, na rua da cidade, cai grão do caminhão. Então, chegando na época da safra, chegam muitos caminhões, aquela pequena perda vira um volume grande, e os grãos são alimentos para certas espécies, como pombos, como ratos. Então tem lugares que têm problemas de pragas que têm que ser administradas, né? Uma população de bichos que, como tem uma oferta muito grande de alimento, se expande muito, e depois tem que se administrar as possíveis consequências para a população humana, né, do convívio com essas espécies, porque às vezes transmitem doenças. Então isso vira um desafio de saúde pública para o lugar que tem porto algumas vezes. Bom, esse é um panorama de problemas que pode haver, haverá outros. E aí eu gostaria de situar um pouco a diferença de perspectiva entre as agências ambientais, conforme a escala e o tipo de porto onde ele se localiza. Você pode ter a agência ambiental federal brasileira, que quem faz controle no nível federal é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, né? Tem essa ação de controle, ou seja, é quem dá as licenças, quem faz exigências, fiscaliza a autoridade portuária. Tem lugares em que esse controle do porto está a cargo de uma agência estadual. Existe também um controle sobre cada uma das empresas que atua no porto.
Às vezes, quem faz o controle da autoridade, trabalha em cima da autoridade portuária para ver o desempenho do porto, é a agência, é uma agência, pode ser a federal, e outra agência faz o controle de cada um dos terminais, das indústrias, né, que estão articuladas com o porto. E depois ainda tem o trabalho da prefeitura, do governo local, que pode ter ou não uma agência ambiental que atua de maneira mais estruturada, mais ampla, mas que tem o papel de fazer o planejamento da cidade. E, além de tudo, o porto, às vezes, mexe com mais de uma cidade, né? Porque um corpo d'água tem duas margens, às vezes você tem um município de um lado, um município do outro, é o mesmo porto, mas numa margem tem um município, na outra margem outro. Então isso já dá uma interface de ações da política ambiental, da gestão ambiental, mais complexas, é mais desafiador, né? E aí a gente aqui tem um campo de atenção. Se as várias ações de gestão ambiental não forem bem articuladas, não tiverem alguma coordenação, você pode perder, pode ser que você tenha uma baixa eficiência na administração ambiental daquele conjunto de atividades. Então aqui tem um ponto para se pensar. O próprio porto, mais cedo ou mais tarde, é importante que ele desenvolva o seu sistema de gestão ambiental, que como empreendimento ele seja capaz de cuidar do seu trabalho. Não é a mesma coisa atender às exigências do licenciamento da agência ambiental. A agência ambiental ela está controlando de fora os efeitos ambientais do porto. Mas quem cuida do porto e melhora o desempenho ambiental do porto é o próprio porto. E isso dá uma outra lógica e um outro alcance para a gestão ambiental. Você pode se estruturar essa gestão ambiental por focos de ação, grosso modo, para destacar alguns focos mais importantes. Você pode ter o saneamento do porto, ou seja, o controle, a administração para que as fontes de poluição associadas ao porto estejam administradas para que isso não se torne um problema. Já falei dos exemplos disso, né? Os resíduos, os efluentes, administrar isso, ter rotinas de procedimento administrativas para trazer todas as equipes que trabalham para terem consciência e terem cuidado com o ambiente, para não ficar jogando coisas que podem afetar negativamente, não deixar que elas escapem. Os planos de gerenciamento dos riscos são muito importantes, serem bem feitos, levar em consideração todo o ambiente à sua volta, e não só o ambiente natural, mas também as populações que estão ali nas regiões dos portos. Muitas vezes você tem grupos tradicionais nas regiões dos portos, você tem pescadores, você tem às vezes até grupos indígenas ou quilombolas, ou enfim, diferentes tipos de populações tradicionais que têm modos de vida mais colados na natureza. Então, numa atitude de respeito por essas outras vidas que estão ali e também pelos habitantes da cidade, você, além do próprio desempenho do porto ser desejável que o porto tenha não só uma boa produtividade econômica, mas que ele tenha um bom desempenho ecológico, porque isso qualifica o negócio do porto nos mercados, mas que você também pense nas necessidades econômicas e de bem-estar das outras populações que compartilham o uso daquele território. Então aí é uma evolução do porto para uma visão de negócios mais contemporânea, em que a cidadania e o respeito aos direitos, né, dos vários setores seja uma orientação importante. E um outro grande foco é o
Porto conseguir desenvolver um planejamento para suas atividades que leve em conta tudo isso, e o próprio crescimento futuro, que o Porto sempre tem que se preparar para, no futuro, responder a uma expansão da economia, seja já o plano feito levando em conta todas essas questões do ambiente, ou seja, os valores naturais, os valores culturais, a história do lugar, enfim, o Porto procurando, embora respeitando a lógica das suas atividades, mas que ele procure se harmonizar com tudo que está à sua volta. E aqui então surge um outro campo importante dos desafios de uma região portuária, que é combinar, articular bem os planos do porto com os planos do lugar. O plano da cidade ou das cidades que tem em volta, os planos de conservação da natureza, os planos das outras economias. E aqui então é um campo que nós também precisamos evoluir muito, tem que prestar atenção nessa harmonização do planejamento da ideia de futuro. É um desafio, como eu procurei situar, nós estamos num estágio de evolução da política ambiental brasileira e, dentro dela, o foco da gestão ambiental dos portos, que é um foco muito recente, né? É uma política jovem, né? Dentro do conjunto das políticas ambientais no Brasil. Esse desafio de atingir um novo patamar de qualidade para a gestão ambiental do porto e da região portuária, nós ainda estamos para construir as melhores respostas, e acredito que, debatendo esse assunto, conhecendo melhor, a gente pode ir construindo mais capacidade para enxergar esse caminho. Muito obrigado.